recordo que ao longo desta semana mais de 250 oradores vão marcar presença nesta edição da Portugal Digital Summit, mais de 50 horas de emissão em que vamos dar voz aos líderes da transformação digital. A tecnologia tem sido de facto uma aliada dos consumidores e tem permitido descobrir novos produtos e criar novas oportunidades de negócio. É sobre desafios tecnológicos que falamos no próximo debate, moderado por Bruno Mateus, jornalista e responsável digital do Dinheiro Vivo. Bom dia. Antes de mais, obrigado à CEPI pelo convite, em meu nome e em nome do Dinheiro Vivo. Muito obrigado também à Margarida Vieira, à minha direita, Digital Media Manager da McDonald's, e à minha esquerda, Carla Pereira, diretora de marketing da DPD. O tema da transformação de dados do consumidor para alavancar a performance das empresas é talvez dos mais importantes, ou um dos mais importantes neste momento, com a transformação digital e com toda a tecnologia que as empresas estão a utilizar ao serviço da venda dos seus produtos e da relação com os clientes. Eu queria começar pela Margarida, em relação à McDonald's. Esta relação que têm com os clientes e os dados que conseguem coletar são importantes também para a criação de novos produtos mais saudáveis, produtos mais adaptados às exigências do cliente neste momento. Como é que vocês auscultam o cliente e como é que vocês transformam isso depois também no produto? Antes de mais, bom dia a todos. Os dados que nós recolhemos podem ser recolhidos de várias formas, obviamente. Em termos digitais e da recolha de informação que nós obtemos massivamente por parte dos clientes através da app, não nos permitem trabalhar essa informação para ter inovação. Porque incidem sobre produtos que já existem e comportamentos que existem sobre uma realidade que está a acontecer neste momento. Esses outros dados podem ser recolhidos através de quizzes que colocamos na app e que têm respostas de outra extensão, com determinados conceitos, e aí conseguimos obter, de facto, satisfazer esse tipo de necessidades. Os outros aferem mais o comportamento do consumidor, como é que ele se comporta em loja, a que restaurantes vai, a que horas vai, qual é o seu basket, o que é que consome em mais detalhe e fazer alguns testes que podemos dinamizar sobre o comportamento e a reação a vários estímulos, mas não tanto sobre a inovação. Na prática, depois, como é que isso impacta no dia-a-dia do cliente, no consumo nos vossos restaurantes? Para já há ali um processo de aprendizagem. Como já se falou aqui, todo o processo de transformação digital é um processo abrangente, implica uma alteração cultural dentro da empresa e também do próprio consumidor. Da empresa, obviamente, tem que haver ali um envolvimento grande da direção, dos franqueados, gerentes de restaurantes, das equipas, das nossas pessoas, que são um elemento fundamental para a nossa estratégia como um todo. E, por outro lado, temos que educar o cliente. Portanto, quando se lança uma app, não é chegar por a app na mão do cliente e ele começa a saber usar. Não tem que haver ali vários materiais que o orientam nessa utilização, temos de ter RPs a explicar como é que se utiliza. Tem que haver envolvimento. Envolvimento de ambas as partes. Claro que o cliente, se sente que há benefícios e que é mais conveniente para ele, rapidamente adere à app, não é? Mas numa fase inicial tem que haver ali um trabalho conjunto de pessoas, das nossas pessoas e dos materiais que colocamos para que esses benefícios sejam logo apreendidos para que ele passe a utilizar. Portanto, se registre sempre que utiliza, que sempre faz uma transação e então providenciar-nos os dados. Isto aqui basicamente é um trade-off. É o cliente presta-nos os dados, entrou com benefícios. É como a coisa funciona. E essas aplicações, essas apps, transformaram-se num grande desafio para vocês, quer seja na relação, na nova relação que adquirem com os clientes, mas também naquela que é a organização dos próprios restaurantes. Sim. Porque isto depois obedece aqui tanto a uma ligação online com o cliente, mas também a uma ligação física através da loja. Sim. Como é que vocês conseguem gerir estes dois mundos? É o desafio das empresas que são brick and mortars, ou seja, de origem não são nativas, e que de repente passam a ser um bocadinho brick and clicks, passam a ter ali um mundo um bocadinho digital. E é muito mais desafiante do que uma empresa que habitualmente que já é nativa, e, portanto, nasceu do mundo digital e, portanto, tudo funciona no digital. Às vezes, depois, até já sem ter necessidade de ter uma parte física para materializar mais ainda a experiência. E nós não, viemos do lado físico e depois surge o lado digital. E depois há aquelas situações de
interligação entre parte física e parte digital são normalmente o maior desafio, porque nós temos ali uma experiência contínua, ainda por cima são experiências omnicanais, vão entrando mais canais disponíveis e a experiência tem que ser toda muito semelhante e, portanto, aí há um grande desafio. Mas, no fundo, toda essa recolha de dados é o que nós temos em mente para poder providenciar a melhor experiência possível ao consumidor. Uma experiência que seja fácil de utilizar, que seja fluida e que seja memorável, pronto, seja inesquecível. É a maneira como conseguimos, é através desses dados. E que resultados é que isso traz? Ou seja, vocês sentem objetivamente que houve aqui uma transformação no vosso modelo de negócio com resultados objetivos de mais vendas, mais interação? Vocês, desta forma, conseguem escutar, se calhar, melhor o cliente e isso traz benefícios? É isso que vocês sentem? Isso, certamente. A parte do digital certamente trouxe um grande crescimento do negócio. Agora, não tanto com base na recolha dos dados em si, mas, por exemplo, com a entrada de canais como o delivery. Aliás, agora, durante a pandemia, foi fundamental. Mas a recolha dos dados também, porque permite-nos perceber exatamente o que é que move o consumidor. Ou seja, nós, através da informação que recolhemos, de analytics, de ferramentas como a Command Center da McDonald's, que nos permitem realizar testes A, B e C, para perceber o que é que move o cliente, nós conseguimos perceber desde basta manter o envolvimento do cliente, dar-lhe uma notificação, a avisar quando há uma novidade no restaurante, ele visita-nos. Não, ele precisa ter ali um incentivo para experimentar, então temos que lhe dar um desconto para ele experimentar o produto. Ele vem sempre todos os sábados, mas não nos visita durante a semana. O que é que se passa? Podemos avisá-lo ou dar-lhes ali um extra para acelerarem a sua frequência de visita, para vir também durante a semana? Ele não costuma utilizar, consumir produtos para além do menu. Se eu lhe experimentar a dar aqui um bundle, um combo, em que ele ainda leva ali uns nuggets, conseguimos coisas que interessem ao consumidor, obviamente, isto tem que ser uma relação win-win, e que ou aceleram a visita ou aumentam o ticket Essa médio. proximidade às vezes não pode parecer em excesso. Como é que vocês conseguem dosear isso? Porque presumo que seja muito difícil. Sim, existem ali padrões que nós conseguimos perceber até que ponto, por exemplo, as push notifications são, às tantas, levam a que o cliente se desligue da app. E, inclusive, temos modelos preditivos para perceber o nível de churn, ou seja, o nível em que ele abandona a app. Ele começa a ter comportamentos, nós conseguimos perceber, não, está-nos a visitar frequentemente, menos frequentemente, ou utiliza menos a app e começamos a perceber que alguma coisa está a incomodar o cliente. E, portanto, temos ali também um nível médio de contactos, que são os aconselhados para não desagradar o cliente. Por outro lado, obviamente, nós cumprimos todas as normas da RGPD e contactamos quem nos autoriza a contactar. Quem gosta, vê vantagem em ser seguido para ter um melhor serviço para si, não é? Naturalmente. Carla, no caso da DPD, o vosso grande desafio tem mais a ver com a forma como se relacionam e como comunicam com o destinatário da encomenda e não propriamente, se calhar, com quem contratou o vosso serviço diretamente, ainda que o destinatário da encomenda muitas vezes seja quem, à partida, contrata um serviço, não é? Porque faz uma compra num determinado site e está à espera que ela seja entregue o mais rapidamente possível e da forma mais cómoda para si. Como é que é esta relação com um imediatismo tão grande e uma necessidade tão grande para o cliente, como é que vocês conseguem relacionar-se? Bom, é uma excelente questão, Bruno. Eu estava a ouvir com muita atenção a Margarida e revia-nos perfeitamente nas questões, com a diferença de que nós somos uma empresa de serviços, não vendemos de facto nenhum produto, mas contamos com milhares de clientes que estão a vender qualquer coisa e, portanto, é a eles que nós fazemos sempre chegar, ou melhor, aos clientes desses mesmos clientes, a quem nós fazemos chegar os produtos e tem, como o Bruno estava a dizer com toda a razão, muito imediatismo. E, portanto, o que nós fazemos sempre é, em termos de dados, e a Margarida também falou da questão do RGPD, é muito complexo o que é da forma como nós vamos utilizar, sabendo que ainda assim, mas não são nossos clientes, não nos estão a pagar a nós um serviço. E, portanto, o que nós tentamos sempre fazer é aqui uma espécie de um compromisso entre aquilo que vamos dar a quem está a comprar encomendas e que não nos comprou a nós, forçosamente, só nos escolheu para transportar a sua encomenda, e também a expectativa de quem está a vender tem. Ou seja, o que nós fazemos é, por exemplo, termos, obviamente, a informação relativa a quem está a receber a encomenda para lhe dar a melhor experiência possível e dizer-lhe, caso tenha alguma questão com a sua encomenda física, ajude-nos a poder cumprir de melhor forma esta entrega. Ou seja, por exemplo,
uma vez que temos o e-mail e o número de telefone, podemos enviar, obviamente, SMS. Aqui não é uma questão de autorização, porque aqui estamos a falar de um serviço imediato e, portanto, as pessoas dá-lhe jeito saberem aquela informação. Consultamos-los para, por exemplo, perguntar: é mesmo este o local onde quer receber a sua encomenda? Informar uma janela horária muito precisa que lhes seja muito conveniente. Ou então, falando da inconveniência, também proporcionar-lhes uma experiência totalmente diferenciada em que eles possam escolher um local alternativo para receber a sua encomenda. Isto tudo para mitigar a ausência, não é, da pessoa em casa, o que significa que quem comprou o serviço da DPD vai ficar, obviamente, desagradado com a situação. Portanto, no nosso caso, os dados podem ser, obviamente, recoletados desta forma ou também serem através da nossa app. Nós temos uma app que permite, precisamente, como a Maria estava a referir, que as pessoas estejam devidamente notificadas das várias interações que vão acontecer. A sua encomenda já foi despachada, a sua encomenda já chegou à loja pick-up da nossa rede de lojas e, portanto, que a pessoa consiga acompanhar sempre o processo. Não é acaba por ser um tempo real, obviamente, porque também todo o processo pode ser acompanhado em live tracking com o Google Maps, mas também com sempre a ideia da precisão horária, do imediatismo que falava há bocadinho, de eles receberem uma informação apenas alguns minutos antes a dizer a sua próxima entrega, o condutor está a chegar. Todos estes dados ajudam a credibilizar quer o processo da entrega, quer, obviamente, também a forma como os próprios destinatários se relacionam connosco. E, portanto, nós não nos devemos esquecer que somos a extensão de quem vende online. Estamos no last mile, é verdade, mas assim como todo o processo de venda foi realizado, o processo da entrega também tem que o ser. No vosso caso, a aplicação, a app, é fundamental para esta relação com o cliente, ou neste caso, com o destinatário da encomenda. Esta é a tecnologia que mais utilizam? Nós temos ainda um número razoável de utilizadores da nossa app, estamos a falar de cerca de 100 mil utilizadores, mas nós temos milhões de encomendas todos os anos e, portanto, obviamente, o que nós pretendemos sempre é que existam vários canais de comunicação, desde o normal, o cliente receber um e-mail na véspera, receber um SMS na véspera que lhe dá esta indicação que vai receber encomenda. No próprio dia também vamos reformulando toda esta informação e damos-lhe uma janela muito, muito precisa ou a identificação de que a encomenda de facto está a chegar, toda ela securizada, com PIN codes e com toda essa informação. Porém, existem um sem número de canais pelo qual os clientes podem sempre interagir connosco. A app é um deles, obviamente, mas tem um chatbot ao seu dispor para poderem saber onde está a sua encomenda, para poderem alterar o processo da sua encomenda. Eu, afinal, não vou estar em casa, informem o vosso condutor de que eu prefiro receber daqui a 2 dias, ou prefiro alterar a morada, ou prefiro, em curso de distribuição, poder escolher um outro momento, ou um momento de entrega. E isso é, obviamente, também um fator para nós fundamental do ponto de vista quer tecnológico, quer, sobretudo, do reflexo que isto tem também nas nossas operações, porque evita um desnecessário deslocação, neste caso, ou deslocarmos-nos a casa da pessoa, se a pessoa não vai estar naquele momento, naquele dia, ou de todo quer que aquele seja o local de entrega. Isso permite uma melhor relação também com a quem vocês prestam o serviço diretamente, às empresas que são vossos parceiros, que confiam em vocês, e no mercado que é altamente competitivo. Existem muitos players e é preciso que haja, de facto, aqui uma distinção. Sem dúvida. Eu diria que, no nosso caso, a questão da informação e a questão da conveniência, a informação permanente e da conveniência são claramente as vantagens que nós também trazemos, porque eu dizia com razão o Bruno que existe uma quantidade de operadores que fazem diferentes formas de entrega, ou seja, há operadores mais especializados na entrega a empresas, entregas a particulares. No nosso caso, especificamente, de quem compra online, o que nós também gostamos de deixar tranquilo quem vendeu online é que o métier dele, ou seja, a experiência dele, aquilo que ele sabe fazer é vender online e, portanto, tem que se dedicar à sua loja online. A parte do check-out é connosco, ou seja, quando ele finalmente a preocupação pagou, não será dele, será vossa. Corretíssimo. Ele não tem que estar a preocupar em se a encomenda chegou, se não chegou, se o cliente alterou, se o cliente não alterou, mas se a morada está correta ou está incorreta. Às vezes nós esquecemos de pôr uma coisa muito simples que é o andar e, portanto, apesar de parecer, os nossos condutores ainda não trazem bolas de cristal, portanto, não adivinham, daí a importância do dado ser o mais accurate possível, ser o mais correto possível. E, portanto, esta indicação que também ajudamos a quem está a vender online a que não ter que se preocupar com essa parte, porque quem compra online já está habituado a que
das duas, uma, ou receba uma notificação quando a encomenda já chegou à loja que ele escolheu, num sistema de redes de proximidade, ou receber a informação apenas alguns minutos antes de recebê-la de facto em casa a encomenda, e portanto vai correr, estava no café, mas vai correr para casa para receber a sua encomenda de forma mais ou menos tranquila. Margarida, a recolha de dados é um trabalho exaustivo, é um trabalho muito qualificado depois na análise desses dados. Como é que vocês fazem e como é que é possível, em tempo recorde, que eu presumo que tenha que ser também tudo muito imediato, transformar isso numa boa experiência para o utilizador e, ao mesmo tempo, ser eficiente para vocês, não é? E que produza resultados e que tenha a tal performance que vocês tanto esperam. Efetivamente, são muitos dados. A nossa base de membros registrados já vai acima de 1,5 milhão. E, portanto, estamos a falar de data bulk massivo mesmo e, portanto, tem que ser feita com programas especializados que permitam essa análise de uma forma rápida e, geralmente, trata-se de equipas. A equipa digital em Portugal, por acaso, até é bastante pequena, mas temos essa capacidade de fazer essa análise, é ter ali expertise em data analytics ou algum data scientist. No caso, também temos o apoio do lado de Consumer e Business Insights, também temos uma pessoa dentro dessa área e que nos permite analisar com rapidez para fazer propostas segmentadas, personalizadas, adequadas para o consumidor final. Fazer os testes, analisar os resultados dos testes, promoções que fazemos, analisá-las em detalhe, como é que foi o comportamento para cada um dos membros de My McDonald's, fazer o programa de CRM também com base nas melhores ofertas, para ter uma otimização das mesmas e não deixar dinheiro em cima da mesa. Ou seja, nós estamos a oferecer o suficiente que interessa a um consumidor e que é mais incremental em termos de resultados para a empresa. Exatamente. Para o comportamento desejado, seja ele porque é uma oferta welcome para a pessoa aderir e passar-se a registrar na app e passar a registrar os dados, ou uma oferta win-back porque vamos perder porque o consumidor está-se a tornar menos frequente, já não nos visita há 60 dias e, portanto, queremos trazê-lo de volta. Exato. Ou uma oferta grow adaptada ao nível de frequência do consumo. Se é um Vocês têm níveis de alerta? alerta. Nos temas, por exemplo, se determinado cliente ou tipo de cliente já não vai à vossa loja há muito tempo, ou se... Não, está automatizado. Nós conseguimos perceber, portanto, temos tags que estão associadas e percebemos quem é que não nos visitou nos últimos 60 dias, ou quem é que nos visitou nos últimos 30. Exato. E isso aciona depois... Isso aciona logo o envio de uma oferta específica para esse consumidor para o trazer de volta. Portanto, essas situações sem estarem automatizadas com as tags específicas são muito difíceis de ser. Era impossível para a dimensão dos dados que estamos a falar. E depois existem tags que também estão, isto é com base no ciclo de vida do consumidor, também temos outras de acordo com o perfil do consumidor, por exemplo, se é um fã de determinado tipo de produtos, e também podemos fazer o tratamento com base nisso, ou utilizar modelos, como há pouco estava a falar, de abandono da app, que se chamam-se os modelos de churn, perceber quem é que está em risco de abandonar a app. Portanto, existem pelo menos uns 6 modelos que já temos disponíveis para utilizar e vamos pondo e evoluindo, porque é um processo relativamente recente, para agir de acordo com os interesses do consumidor. Claro. E de acordo com os interesses da marca também, obviamente. Carla, no caso da DPD, como um prestador de serviços, vocês, a análise de dados que fazem também está muito direcionada para os vossos parceiros, ou essencialmente estará direcionada para os vossos parceiros, porque é aquilo que é a prova da performance ou dos bons resultados que vão apresentando. Que trabalho é que é esse e que dificuldade é que isso tem, não é? Até porque falamos de áreas muito especializadas. Nós, em termos de performance, nós, obviamente, os nossos clientes conseguem, e aqui falamos de quem compra, ou seja, os vendedores online, se quisermos, conseguem acompanhar a todo momento também os dados da forma como as encomendas vão chegando, ou seja, se já foram entregues, quem é que recebeu, às vezes até as provas de entrega, que são muitas vezes necessárias para algumas situações, também laboratórios farmacêuticos e outras coisas do género, aqui um bocadinho à parte da questão B2C, mas ainda assim, e que, obviamente, eles também contam connosco para poderem perceber algumas características do seu próprio serviço. Vamos imaginar que há muitos clientes que alteram o local de entrega. E para eles pode ser importante, uma entrega em casa é mais cara do que uma entrega numa rede de proximidade. Portanto, se nós lhes conseguirmos dar esta indicação, e eles têm essa mesma informação, através de alguns relatórios que também vão recebendo de qualidade de serviço, e conseguem perceber
eu tenho 10% de clientes que alteram sempre para uma loja pick-up, mas porque é que eu continuo a propor-lhe a entrega em casa? Se ele vai alterar, fica mais barato. Ou seja, geralmente se os portos são oferecidos, são assumidos pelo retalhista e, portanto, logo há aqui um custo superior. Logo, não é só a questão da qualidade, mas também é da qualidade do serviço neste caso, mas também a própria questão da operacionalização do seu serviço, da forma como ele acaba por propor mais alternativas, falando naquilo que há bocadinho o Bruno também estava a referir, que é a imensidão que existe de operadores e porque é que a diferença se faz no caso da DPD. Faz-se porque existe a conveniência não só de quem vende, porque quem vende pode dizer eu quero forçar uma entrega ligeiramente diferenciada, VIP se quisermos, ao meu cliente, ou posso, tendo em conta aquilo que é o meu produto, propor-lhe um sem número de possibilidades, que seria ele escolher o local, e o local entenda-se a sua casa ou outra morada qualquer, Exato. ou uma rede, até um click and collect dentro da sua própria loja, e, portanto, permita operacionalizar de uma forma muito mais eficiente a sua entrega e garantir que o cliente fica completamente satisfeito e que repete o processo de compra, porquanto a loja também acaba por lhe dar muito mais possibilidades do que a simples ter que estar o dia todo em casa à espera da encomenda. Exatamente. Isto, não é? E, portanto, existe esta dicotomia, por um lado, o agradar ao consumidor que já falámos e, sobretudo, o prestar uma informação de altíssimo valor acrescentado para quem vende e poder, efetivamente, ser mais preciso na forma como também faz as suas campanhas. Se enviar para uma loja de proximidade, neste caso a DPD, obviamente, terá um desconto ou oferece-lhe os portos se for uma compra de um determinado valor. Portanto, também isto pode ajudar quem vende a especializar-se naquilo que não é o seu, mais uma vez, não é a sua atividade, porém ajuda muito a perceber porque é que vende mais numa determinada forma do que noutra forma, porque tem toda a praticidade de ser a pessoa que escolhe se vai levantar a encomenda amanhã, ao meio-dia, ou no sábado, porque dá jeito, vai às compras e aproveita e passa na loja que escolheu para receber a sua encomenda. E, portanto, isto também ajuda muito quem está a vender online, porquanto dá a conveniência ao seu consumidor. Claro. Os dados são fundamentais também, neste caso, para quem vende. Nesta questão da relação que se tem com os clientes, falámos destes desafios e que estas aplicações e que esta digitalização trazem, e falámos também aqui da necessidade de fazer a leitura dos dados, que é uma necessidade muito especializada, mas que também vai trazer esses benefícios para o negócio. E eu, por último lugar, queria perguntar, em relação aos sistemas CRM, que oportunidades e que desafios é que ainda vos trazem? Nós, obviamente, neste caso específico do Customer Relation para expedidores, o nosso CRM está muito direcionado para perceber um bocadinho aquilo que a Margarida há bocadinho referia. Qual é a frequência da utilização do expedidor? Ou seja, termos alguma alerta que perceba este expedidor não está a enviar com tanta frequência e tentar perceber o que é que está a acontecer. No caso do Customer Relation, especificamente para quem recebe as encomendas, nós vamos sempre aprimorando a forma como nos dirigimos a eles. Por exemplo, questões mais práticas, que é aquelas alturas do ano em que nós não estamos em casa, que estamos de férias ou o que quer que seja. E há uma trabalheira, quando eu estou a comprar online, ir um a um dos retalhistas alterar a minha morada. Portanto, chego à app da DPD e digo, esta é a minha morada. Portanto, qualquer encomenda que eu receba da DPD, seja do retalhista que for, fica registado e eu, DPD, olho para a morada e digo, ok, vou entregar isto na avenida, sei lá, Defensores de Chaves, mas eu sei que durante estes 15 dias a pessoa não está lá. E, portanto, para que é que eu vou para a Defensores de Chaves? E a pessoa sabe que não precisa estar a alterar a sua morada porque, de repente, está a morar, está a passar férias na Comporta. Exato. E, portanto, tem ali, durante aqueles 15 dias, nós encaminhamos todas as encomendas para a Comporta. Para ele é fantástico. O expedidor vai ver, então, mas a morada era em Lisboa e agora estou a entregar na Comporta, porque sabe que existe esta vantagem acrescida para ele, que é o que me interessa a mim é que o meu cliente receba a sua encomenda. Exatamente. Onde lhe for, de facto, mais conveniente e que ele tenha escolhido. E, portanto, se a DPD alterou para a Comporta, a DPD lá saberá. E, portanto, esta é claramente eu diria o último dos desafios para quem recolhe dados, que é ser ainda mais preciso do que inicialmente quem cativou os dados, se quisermos dizer desta forma. E, portanto, neste caso, em termos de Customer Relation, vamos a esse ponto de tentar antecipar, inclusive, que possa acontecer este problema. Não é? Claro. Margarida, 1 minuto e eu devolvo esta pergunta para vocês. Os sistemas CRM, que oportunidades e que desafios é que vos trazem ainda?
Ainda tem muitas, como referi, nós ainda agora estamos a começar a usar os primeiros modelos de ciclo de vida e de perfil de consumo, e é um sem fim. Atendendo a que nós temos ainda por cima uma oferta omnicanal, com pedidos mobile, podemos adressar, por exemplo, fazer CRM específico para quem ainda não utiliza esse canal, pode-se utilizar, há sempre muita oportunidade para melhorar a experiência do consumidor e é disso que se trata. Estamos a fazer ofertas específicas para um consumidor com um determinado perfil e um determinado comportamento para condicionar esse comportamento de uma maneira vantajosa para ambas as partes. Portanto, ainda há sempre muito por fazer. Exato. Eu queria agradecer a ambas esta oportunidade de conversarmos e este é um tema, sem dúvida, que estamos num caminho ainda e teremos mais oportunidades para falar e para partilhar estas experiências que são enriquecedoras e que têm trazido resultados, especialmente numa era em que a transformação digital não é o dia de ontem, mas sim o dia de hoje, o imediato e que tem que acontecer e o futuro passa por aí. Muito obrigado.